pessoal, bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal, estou aqui com Maria C. Pereira, autora da série de livros O Sol Negro e professora também do método de integração. Tudo bem, Maria? Como vai você? Tudo bem, Cris? Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês. Acabamos de gravar um programa agora, né? Que hoje estamos com energia para fazer umas polêmicas. Então vamos lá. Isso é ótimo. Bom, Maria, sempre uma honra estar contigo. Você já é remida do programa, né? Não tem mais como sair disso, hein, Maria? Tem muita coisa aí que os internautas esperam que você esclareça. Pessoal, o programa de hoje é abduções. O que se esconde por detrás? Vamos saber tudo. Maria Pereira vai revelar hoje aqui. Bem, Maria, tenho muitas perguntas, mas infelizmente o tempo é curto. Maria, existem muitos vídeos aí falando de abduções, contatos alienígenas, governo oculto ligado a reptilianos. A questão é, por que a grande maioria está focada, né, em difundir um medo? Um ato de terror é o único ângulo que contém a verdade sobre as abduções? Diz aí, Maria. Primeiro temos que dizer como é que isso se manifesta nas pessoas. E primeiro temos que dizer o que são as pessoas, né? As pessoas são polarizadas, então as pessoas têm aspectos que se chamam de, a nível de percepção, positivos, aspectos negativos. Então nós temos nossos medos, nós temos as nossas conectividades, capacidade de se conectar, capacidade de amar, mas temos o medo, temos as crendices, as crenças, os religiosismos, né? Tudo isso faz um pacote incrível para o cérebro interagir com uma outra realidade. E como é que ocorre um contato interdimensional? Abdução, contato com seres extrafísicos, dê o termo que você quiser dar, toda vez que um campo energético, um campo eletromagnético, que somos nós, entra em contato com outro campo eletromagnético, especialmente com frequência diferente da nossa, não só, mas especialmente nesse caso, ocorre o que se chama de sobreposição das ondas, criando padrões de interferência. Isso é física, pessoal, né? Então, a manifestação que o cérebro vai interpretar é proveniente de um input de dados através de campos eletromagnéticos que são provenientes de um padrão de interferência. Então, nós estamos falando aqui da lei do 3, onde 1 mais 1 gera o terceiro. Simples física. Uma onda que encontra uma outra onda gera um padrão de interferência e gera pequenas ondas, ok? Esses padrões de interferência são padrões quânticos. O cérebro vai receber esses padrões e vai processar, querendo dar narizinho, bochechinha, boquinha. Ou seja, o cérebro vai sempre criar uma coisa que ele possa explicar. Mesmo que ele tenha entrado em contato, a pessoa tenha entrado em contato com um nível de inteligência, de consciência puramente energética, o cérebro vai fazer o possível para criar uma forma. Vai tentar criar, como eu digo de novo, brincando, narizinho, bochechinha, orelhinha. Então, é o cérebro que cria a cara do Abraão, do Isaac, que cria a cara da Maria, do Jesus, o Arcanjo Miguel, o Comandante Astar, etc. É o cérebro que vai criar isso baseado no centro de credos e nos dados que estão inseridos dentro deste cérebro, que recebe esse campo eletromagnético de informação e vai criar uma interpretação onde haverá parte de uma alucinação. Como acontece uma alucinação? A alucinação acontece quando o cérebro, o hipocampo, que são os dois chifres de Amon, que era o termo, né, no Antigo Egito,
Os chifres de Aaron, que são realmente cornos, né? Então, a ideia do chifrudo tinha muito a ver com uma inversão de conceitos, né? Na verdade, quanto mais você ativa os chifres de Aaron, mais outras realidades você pode ver. Mas para não confundir vocês, assim, quando em contato com outro nível de frequência, uma frequência especialmente mais alta, mas basta ser outra frequência, para que os chifres de Amo, o hipocampo, seja eletrificado. E a amígdala, que está na ponta, não é a amígdala da garganta, tá, pessoal? A amígdala do cérebro, uma em cada lado, no final do hipocampo. Quando eletrificada, existem milhares de pesquisas provando isso na neurociência. O cérebro entra em alucinação. Ele cria coisas, não precisa nem estar em contato com extraterrestres ou em contato com seres de outros planetas interdimensionais ou com fantasmas desta realidade. Tá? O cérebro, quando recebe eletrificação no hipocampo, entra em alucinação. Prova científica, publicações indiscutíveis, validadas cientificamente. Isso é uma parte da realidade. Portanto, não quer dizer que seres interdimensionais não existem. O que eu estou falando aqui é outra coisa. O que eu quero dizer aqui, quando se entra em contato com outro padrão de onda, gera-se o padrão de interferência. Você vai receber uma terceira onda, que é fruto de você, mais eles. O cérebro recebe isso, é uma outra frequência, entra em superexcitação do sistema límbico cerebral, que é esse hipocampo mais amígdala, entra em processo de alucinação. Então, a pessoa vai estar vendo parte de algo que pode ter a ver e parte de algo que tem a ver com ela, né? Constantemente você vê pessoas falando assim, porque Jesus estava na nave, ou então era um ser ligado ao Sananda, Maria, e por aí vai. Quando entram esses religiosismos, né? Arcanjo Miguel, que é o comandante Ashtar, essas coisas todas misturadas, fazem parte da alucinação que eu estou falando, porque a pessoa entra nesse processo de criar coisas dentro do seu cérebro para explicar aquilo que ela está de fato tendo. Provavelmente outras não, tá? Tem pessoas que alucinam porque elas entram num processo de estresse grande na vida. Você pode alucinar, ver 500 mil ETs, porque você está sob estresse, trabalhando que nem um louco, com medo de perder o emprego. Medo, estresse, falta de sono, cria alucinações. Tá? Então a pessoa pode ter, isso também é provado cientificamente, padrões de alucinações terríveis, entrando até para o lado da esquizofrenia, que é um extremo, né? Assim, já de uma doença completa e não só de um estado manifestado em um determinado momento. Então o que eu estou querendo dizer é que o nosso cérebro foi feito para alucinar sobre contatos de eletrificações variadas, seja por estresse, seja por medo, ou seja porque entra em contato com outras frequências. Então, no caso de contato com outra frequência, vai depender da pessoa não entrar em pânico, ficar calma, estar preparada para entrar com uma outra frequência, porque vai gerar alterações no campo dela. Uma das alterações é congelar. Uma das alterações mais comuns quando a pessoa entra em contato com uma outra frequência, não conseguir se mexer. E isso é um relato constante, né? Então, não é que esses seres estão te congelando para poder mexer em você. Você vai congelar, porque dependendo da frequência, o corpo não consegue lidar com uma aceleração frequencial, e porque ele não consegue lidar com uma aceleração frequencial, o cérebro congela você em uma determinada posição para tentar te manter na realidade presente. O que está acontecendo quando acelera é que você passa de realidade paralela para realidade paralela muitas vezes, mais vezes do que 30 quadros por segundo. Então o seu cérebro não conseguindo perceber, acontece com ele igual ao computador. O que acontece com o computador quando você abre programas demais, a memória RAM travou, a memória RAM travou.
Então, quando você entra em contato com uma superestação energética proveniente de muitas frequências mais altas, a sua memória RAM trava, o corpo para. Então, não quer dizer que estão te paralisando, quer dizer que a pessoa paralisa. Aí o que acontece? Paralisou, entrou em contato com outra frequência. A pessoa entra em pânico, né? Já está com um pânico lascado, paralisou. Ela vai disparar a alucinação. Então, essas pessoas que têm alucinação sexual, alucinação de dores horrorosas, tudo isso faz parte desse processo alucinatório que existe junto se a pessoa não ficar calminha e não conseguir se manter. Então, assim, o que ela vai ver? Ela vai ver a projeção dela. Não quer dizer que ela está tendo um contato com um ET carcará peçonhento. Ela está criando um contato terrível. Ela está criando uma alucinação terrível. Pega uma pessoa, vamos fazer um teste, você tem isso na internet, direto do YouTube. Pega uma pessoa e faz um teste com ela, de ela ficar ouvindo as pessoas fazerem testes, serem queimadas com cigarro. Aí ela chega para ela, tá vendada, e você tá com gelo na mão, não tá com cigarro, né? E fala para ela que agora eu vou te queimar. Quando você põe um gelo nela, ela grita... Ah! E ela é capaz de ficar com uma marca de queimadura de cigarro, tá? A pessoa vai criar a queimadura do cigarro, além de que ela vai jurar que foi queimada com cigarro, quando era um gelinho que colocou durante 1, 2, 3, 4, 5 e tirou. Isso são testes que os neurocientistas fizeram. Oh, no, stop. No, dude, put the... No! Oh, Jesus! Oh my gosh. Então, tudo isso faz parte desse processo de abdução, quando as pessoas entram em contato com isso despreparadas. Então, aquela questão, extraterrestres bonzinhos, extraterrestres malzinhos, né? Mal importa para essa pessoa. Ela pode estar com extraterrestres bonzinhos se ela tiver medo e ela está caindo nessa questão da mídia, colocando o tempo todo filmes de ETs que vão comer o mundo, vão vir aqui para fazer terraforming, destruir a humanidade para criar um novo planeta para eles, com tanto planeta que tem, precisam da Terra. Então as pessoas vêm e caem nisso. Entre em contato. O que aconteceu com o Nassim Haramein? Ele narrou uma abdução tranquila. Huh? And, throughout my life, I had many contacts. And so I could say fairly comfortably that I was in a meeting. You could call it a meeting or a conference of the sort, where I met, I would say, over 100 different species of extraterrestrial beings. And, the diversity is extremely large. And, it's remarkable that with all the evidence that we have on this planet everywhere, ancient evidence and modern evidence of being visited by other beings from our universe, which is not so hard to imagine. Where was this meeting? This meeting... Was it on the planet? No, this specific meeting was in a ship. Sem bater no ombrinho dele, vem com a gente. Ele olhou, né, falou, legal, na boa, porque ele é um cara esclarecido, né? Não alucinou, deveras, que pode alucinar sem querer por medo. A alucinação surge simplesmente por causa da diferença de frequência, mas ele não paralisou, foi levado, conversou, teve lá uma aulinha sobre física quântica mais avançada, retornaram ele para a Terra e tudo bem. Não quer dizer que ele não tenha uma parte disso em alucinação, quer dizer que ele não entrou no pânico e não teve a ideia do terror. O terror... Sim. Que eu estou falando, que degenera em um monte de visões, tem a ver com esse processo como um todo. E a pessoa varia em respostas de um lado para o outro. Essa é uma visão bem ampla sobre tudo o que acontece com o cérebro. Então, não é igual para todo mundo, pessoal.
tá? Uma mesma consciência, o mesmo ser multidimensional. Isso está na história do mundo. Veja bem, provavelmente na história dos maias, dos astecas, dos incas e até na Ásia antiga, na mesma época ou durante dezenas de milhares de anos, o mesmo ser entrou em contato, talvez foi o tal do Enki, que era a serpente também da antiga Mesopotâmia, que foi lá para a Guatemala, Honduras, Nicarágua e México, que foi para o Peru, e eles falam de uma serpente emplumada, eles falam da serpente do Enki da Mesopotâmia. Você pode estar falando de uma mesma entidade, de uma mesma consciência, de um mesmo ser, visualizado por grupos que têm uma mesma ressonância, digamos, e frequência e padrão, que quando entra em contato com um ser desses, enxerga ele de outra forma. Não é só uma coisa individual, pessoal. Isso pode ser uma coisa grupal, uma resposta grupal. Então, o problema da Terra hoje é a resposta coletiva a um contato extraterrestre. A resposta coletiva ao contato extraterrestre será um contato de alucinação degenerada, porque a população está treinada por filmes, e por informações e desinformações e contra-informações para o terror. É por isso que talvez eles não façam esse contato tão rapidamente, né, Maria? Maria, o que será que se esconde por detrás aí desses relatos de abdução? Vamos lá. Então, se a gente conseguisse limpar toda essa parte alucinatória, o que você tem sempre tem que olhar as duas polaridades. Então, nós estamos numa densidade física onde nós vivemos em graus de cinza entre a polaridade do positivo, vamos chamar de luz branca, e a polaridade negativa, que é a ausência de luz, que é a escuridão. No meio disso estamos nós, graus de cinza. Então, tudo que surgir na nossa densidade vai estar sujeito a essa regra. Portanto, tudo que surgir nessa realidade vai poder estar querendo algo positivo, mais positivo do que negativo, e poderá também surgir nesta realidade algo com a intenção de mais negativo do que mais positivo. Então, o que está por detrás dessa abdução é várias coisas. Uma delas é a criação de seres da fisicalidade para poder experienciar outras vidas, igual Star Trek, outros mundos, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Tem que criar corpinhos para poder ter novas experiências em diferentes frequências, para ancorar maiores níveis de vibração. Então tem seres trabalhando para isso e coletando material genético para esses padrões. Tem seres trabalhando para criar escravos. Então tem seres trabalhando como nós somos, né? Nós surgimos na Terra, de certa forma, para, aspas, fazermos algum serviço para alguém que não queria fazer algum serviço e usou, na história da antiga Mesopotâmia, você vê isso, foram criados para fazer serviços para aqueles que vieram aqui, se estabeleceram na Terra, que exploraram minerais, que tiveram uma experiência de algumas dezenas a centenas de milhares de anos aqui, explorando os recursos naturais da Terra. Então, podem ser várias as possibilidades, mas não quer dizer que tudo é negativo, nem quer dizer que tudo só é positivo. Você tem as abduções dos dois lados. Bom, temos mais perguntas aqui. Maria, na história da humanidade, podemos encontrar essas duas versões de seres que supostamente vieram de fora, inclusive os de aspecto reptiliano. Isso valida o que você acaba de dizer? Existem também os reptilianos bons? Com certeza, basta consultar a própria história da humanidade e ver o ensinamento que vinha desses seres da serpente, né? Tanto que nós temos a serpente sábia, Kan, o termo Kan, né?
tudo que você vê, Cuculcán, o Cuculcán dos Mesoaméricos, que era dos maias e astecas, Cuculcán era bondoso, Cuculcán cuidava do povo, lhes dava informação, ensinou sobre astronomia, matemática, ensinou construção, medicina e por aí vai. Então, você tem relatos desses seres da serpente, Can, né? Que é Vaticano, né? Vaticano, que é a montanha lá da serpente, né? Mas eu não vou dizer que eles são bonzinhos, aí já é uma outra versão da serpente, mas eles utilizaram essa informação. Então, essa versão de serpentes ou de seres reptilianos, você vai encontrar as duas na história da humanidade, só tentando validar alguma coisa. Os bons, com intenções positivas, e os não tão positivos com intenções negativas. Então não é todo ser da terra que é bom, nem todo ser da terra que é ruim. Você vai encontrar as pessoas boas e vai encontrar as pessoas ruins. De uma mesma raça, de um mesmo país, de um mesmo bairro e no mesmo prédio de apartamentos. Tá? Você encontra os que se importam com os outros e os que não estão nem aí. Outro dia tinha um vizinho aqui fazendo um barulho 1h30 da manhã e não estava nem aí. Se tinha criança para dormir, se o pessoal tinha que trabalhar para acordar. Então, você encontra seres bons e ruins em todos os lugares. Sim. A mesma coisa para os reptilianos. Tem uma grande variedade deles e vamos encontrar todas as possibilidades, os tons de cinza nesses seres. Também tem uma coisa, né, Maria? Nós somos muito apegados ao mundo das formas, né? Então, a gente precisa ter uma liberação interna quanto às formas, né? Certamente. O que é bonito, o que é feio. Nós somos muito apegados a isso, né? Nós criamos um padrão de beleza, né? Você imagina um ser de fora também olhando para nós, né? Que bicho esquisito que nós somos, né? Cris, o pessoal esquece que nós somos reptilianos. Né? Então, temos até um subcérebro aqui reptiliano, né? A primeira parte do cérebro que se forma no homem é o cérebro reptiliano. Nós temos um cérebro reptiliano, o ser humano da Terra é reptiliano. Você sabe que uma vez eu fui na Mystic Fair e tinha o pessoal da tribo Hopi lá. E eles me contaram que o povo deles foi salvo de um hecatombe pelo povo lagarto, viu? Eles gostam muito. Não duvido. Sim, então são os reptilianos positivos que estiveram com os povos indígenas das Américas, exatamente. Verdade. Bom, Maria, existe um controle de informações aí sobre as aparições de naves espaciais e o contato com esses seres. Por que essas informações ainda nos são negadas? Porque ainda não nos foi revelado a verdade, Maria. Porque nós somos extremamente perigosos, primeiro porque tem dois lados, obviamente a informação é poder e grupos de controle mantêm essa informação. Muitos desses grupos de controle trabalham com esses extraterrestres que não são tão positivos assim, né? Uhum. E trabalham no controle da população, no controle de informação e controle até das realidades paralelas através de controles de frequências e padrões às quais nós somos ressonantes para nos manter mais dentro daquilo que interessa para eles. Enquanto que tem outros que são o oposto. Agora, o que acontece? Se você hoje libera, do jeito que está o planeta, né? Hoje, vamos liberar a informação para todos. Joga na mídia, 2 ETzinhos andando na rua aqui, 25 de março, comprando coisas. O pessoal vai pular para cima, vai matar os ETs. Tá? Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, não dá, as pessoas são perigosas, né? O nosso lado reptiliano é terrível. O nosso lado reptiliano vai fazer com que apareça tudo como inimigo. Então, nós precisamos, e o medo que já vem do cérebro mamífero, né, que é digamos, o hipocampo e a amígdala cerebral já é um cérebro mamífero, mas de qualquer forma o medo dispara nesse processo e vai gerar um monte de desgraça. Então, você quer um assassinato em massa, faça isso. Então, a população mundial tem que ser preparada de uma maneira positiva. Primeiro, retornando à origem, à verdadeira história da humanidade.
Antes de Sem se dúvida. apresentarem os extraterrestres como um todo, tem que retornar à origem, dizendo que fomos criados fisicamente por extraterrestres, somos seus filhos geneticamente falando. Eles estiveram aqui muito antes de nós, há muitos milhões de anos atrás, até centenas de milhares de anos atrás, até quando estavam aqui, nós não estávamos, depois eles voltaram e criaram este homem aqui, né? E aí voltaram, essa coisa louca com relação aos ciclos da Terra, várias humanidades foram geradas. Então essa informação toda tem que retornar. Quando a verdadeira história da humanidade for resgatada, e não vem porque não quer, porque basta ir nesses sítios megalíticos onde nós estamos indo visitar, Sim, viajando com a Era de Aquários, viagem de turismo, basta ir até lá e ver que houve uma humanidade, não várias, antes de nós, e que fizeram essas construções, as bases delas, que depois foram modificadas por outras que vieram depois, né? Quando essa informação se resgatar e ficar claro a verdadeira história nossa, é que tudo estará pronto para adicionar uma nova. O problema é que adicionar uma nova agora é um choque, porque nós perdemos o passado. Então, a primeira coisa que tem que fazer é resgatar o passado, para depois colocar o futuro. É isso aí, grande Maria Pereira, hein? Bom, eu adoro, né, pessoal? Eu adoro porque, assim, é uma aula que, sabe, liberta a gente. A Maria tem esse dom, né? A Maria veio para isso, é um epicentro consciencial da humanidade. Bem, minha amiga, a regressão hipnótica, ela pode ajudar a encontrar a verdade em relatos de pessoas que se disseram abduzidas? Sim, mas o que você vai encontrar na regressão hipnótica é a percepção que ela teve do fato. Então, assim, a verdade vai ser, então, a percepção. E não quer dizer que o que ela percebeu foi o de fato o que aconteceu. Então, a regressão hipnótica traz a memória, recorda a memória que fica apagada parcialmente, porque existe uma frequência diferente, essa frequência é acelerada, geralmente, faz com que o cérebro perca vários quadros de memória. Quando faz a regressão, vem mais quadros de memória que ficaram lá, perdidos e que não ficaram claros, mas de qualquer forma o que vem como informação faz parte daquela mistura que eu falei, de uma onda que sobrepõe com a outra onda e cria um campo de interferência, e o que o cérebro vai guardar entre lembrança e esquecimento, que na regressão traz como um todo, é a percepção. Não quer dizer que é de fato a verdade. Que interessante. Eu acho interessante porque eu passei por uma regressão e você sabe disso. É muito interessante o que você está falando, viu? Para realmente se repensar as coisas, sabe? E a gente tem que estar aberto a essas novas informações, porque isso acrescenta muito na vida da gente, pessoal. Maria, qual será o cenário da Terra dentro de uns 15, 30 anos em relação a essas abduções e a geração de crianças híbridas? Então, essas crianças híbridas estão sendo geradas no futuro da humanidade, né? E futuro, passado, presente é apenas uma percepção também. A nível quântico isso não existe. Então essas crianças do futuro podem ser retornadas à Terra amanhã. Só não vão ser retornadas enquanto a humanidade, não é que ser retornadas, porque elas não foram feitas aqui, mas é que o plano, o positivo, é colocar em contato com outras realidades e trazer crianças cujo DNA parte é da Terra, parte não é, trazer para a Terra, para ocorrer um processo de interação, integração de seres que não são totalmente diferentes, para que gere um processo de harmonização, preparando para aquilo que possa ser mais diferente. Então, esse processo todo, essas crianças híbridas, com variedades enormes que existem, vão ser apresentadas de forma a nos mostrar mais de nós mesmos sobre outras versões daquele que tudo é, né? E que vão poder nos ajudar a desenvolver-nos, porque a maior parte do que está sendo trabalhado pelos mais positivos, né? Que é o que eu estou me referindo aqui,
é um objetivo de fazer com que nós desenvolvamos mais as nossas habilidades, possamos ver que existe como desenvolver o ser humano a nível até de maior amorosidade, diminuir o medo, de aumentar a capacidade de manejar as coisas da vida, que todos esses segredos estão em nós e que podem ser ativados, porque o nosso cérebro, por exemplo, trabalha com travas, o nosso DNA trabalha com travas. Quando se retiram essas travas, o ser humano se desenvolve, potencializa violentamente. Só que tudo isso vai fazer parte de um processo de adaptação e essas crianças fazem parte desse processo de adaptação. Então, se elas vão vir em 15 anos, 30 anos ou 50 anos, vai depender da manipulação da informação, do quanto as pessoas querem ser enganadas, né? Porque agora com a religião, o Papa e a Igreja Católica e todas as igrejas, não só católica, todas as abraâmicas, preparam-se para contar uma história. Então, a contar a história de um representante legal seu que esteve aqui na Terra, que agora vai vir de nave espacial. Então, está sendo preparado um grande golpe. As pessoas que estão querendo ainda serem manipuladas, porque é um desejo, né? Claro. Você apresenta uma alternativa, elas não querem sair de lá, então elas querem ser manipuladas, né? Então elas vão cair nisso. Então a quantidade de pessoas que caírem nessas manipulações, a quantidade versus a quantidade que despertar e se abrir para um novo horizonte, sem medo, mais aberto, vendo as potencialidades, é que vai gerar uma aceleração desses encontros ou um atraso dessas possibilidades quânticas de um contato com outros que são mais de nós mesmos. Por isso que eu digo, seja aberto, porque o mundo aqui é dos despertos. Gratidão, Maria. Gratidão a você, internauta. Se você curte os nossos programas, clica lá, se inscreva no canal de Maria C. Pereda, com TV, no YouTube também. É uma honra estar com vocês. São 5 milhões de pessoas aí nas nossas páginas, né? Então, assim, quanto mais você tiver abrindo mão do medo, estando dentro de uma coerência lógica, mais você vai enxergar a realidade. Gratidão, Maria. Até o próximo. Desperta. Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau.